Oi gente, tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo aqui no canal. Se vocês escutarem alguns ruídos, eu estou aqui hoje com a minha filha e minha rua muito movimentada, vários comércios aqui nesta rua, gente. Mas não tem o que fazer, né? Eu preciso gravar, contar aqui as experiências. Tenho tido experiências com o Senhor de uns meses pra cá e eu não posso deixar de compartilhar, né? Já que eu tenho acesso a esse canal e é algo que Deus também tem colocado no meu coração. Então eu vou relatar aqui nesse vídeo a minha experiência, que eu recebi uma promessa que eu ouviria a voz de Deus. E eu quero contar todas as experiências que eu tenho relacionadas a ouvidos, né? Seja espiritual ou natural, tenho experiências com o ouvido. E eu espero que vocês sejam muito edificados com essa palavra de hoje. Na verdade, eu quero falar ao seu coração algo que precisa ser mudado, caso você tenha. O Senhor que sabe, Ele que sonda o nosso coração, Ele que sabe no nosso coração o que há. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, fica aqui neste vídeo, que eu vou te contar também um grande processo que você pode tomar para você. Se inscreve aqui no canal também, já deixa seu like e deixa aqui nos comentários alguma coisa, se você gostou do vídeo, algum comentário relacionado ao vídeo. E eu espero que sirva de um incentivo e um exemplo para vocês também, se tem algo que vocês precisam, algo que precisa ser feito na vida de vocês, né, para que vocês possam ouvir a voz do Senhor, estar sensível a Ele. Então eu vou começar. Bom, desde que eu comecei a ter mais intimidade com o Senhor, eu comecei a ter pequenos estalos nos meus ouvidos. Tipo, como se fossem mudanças de frequência, sabe? Tipo, eu tava orando, senti, tipo, meu ouvido dando um estalo, sabe? E é mais sempre no ouvido esquerdo. Pode ser que a câmera esteja... Eu estou na câmera frontal, então pra vocês pode ser, tipo, pra direita, mas o meu ouvido esquerdo é esse e o direito é esse. E eu comecei a sentir alguns estalos no meu ouvido esquerdo. Eu sinto mais coisas no ouvido esquerdo, não sei se tem alguma relevância. Se alguém souber aqui, me fale nos comentários. Mas eu comecei a sentir isso, alguns estalos quando eu estava orando, em algumas situações. E uma vez também, quando eu estava no quarto da minha filha Laura, eu estava trocando a fralda dela. Na época, ela era mais bebezinha, então ela usava até fralda durante o dia. E eu senti tipo um sopro no meu ouvido esquerdo também. Senti um sopro assim no meu ouvido. Eu não sei se foi algo bom ou algo ruim, mas eu acho que se é do espírito, ele traz paz, né? Na hora eu senti tipo medo. Então eu fui e repreendi, sabe? Eu repreendi aquilo, né? E expulsei se foi algo ruim. E aí teve um dia que eu sentei na minha cama pra orar, e eu gosto de orar sentada na minha cama de frente pra minha janela, porque eu gosto de orar vendo as nuvens. Eu gosto de orar de olhos abertos, contemplando a glória do Senhor através das coisas que Ele criou, né? Das nuvens, dos pássaros voando, das árvores, eu gosto. E aí nesse dia eu sentei pra orar, e quando eu comecei a orar, algo entrou pelo meu ouvido direito, e aí eu senti passando, entrou pelo meu ouvido direito e eu senti passando por dentro na minha cabeça e saiu pelo ouvido esquerdo. E aí quando saiu, eu senti que tipo o meu ouvido tampou. Quando saiu assim, tampou esse ouvido. E aí quando tampou o ouvido, ficou tipo um chiado assim. Aí eu até fiquei assim, meu Deus, será que eu vou ouvir a voz de Deus, né? Eu fiquei assim, tipo, atenta, porque ficou alguns segundos assim, ficou tipo uns 5 segundos assim. Foi muito tempo pra mim, né? Assim, orando. E eu até pensei que eu iria ouvir a voz de Deus nesse momento. E nessa mesma semana, estava tendo uma conferência do Randy Clark na igreja que eu frequento. E nessa mesma semana, em um desses cultos que ele estava em alguns, e um desses eu estava lá. E eu fui tocada pelo Espírito Santo, e eu comecei a ter uma manifestação do Espírito Santo, sabe? Meu corpo tremia. E aí eu desci lá embaixo, e aí veio uma mulher, tipo, orar comigo. E ela abraçou em mim, ela ficou abraçada muito forte. E eu tremendo. E ela ficou orando em línguas, até que ela falou uma coisa que eu entendi, sabe? Que ela falou assim, não em línguas, ela falou normal, assim. De repente ela parou que tava orando em línguas e falou normal. Aí ela falou assim, você recebeu o dom para ouvir a voz de Deus. Ela falou isso, você recebeu o dom para ouvir a voz de Deus.
E aí eu tomei assim pra si, tipo, eu fiquei muito impactada, né, de receber uma promessa dessas. E aí foi até esse dia, eu achei assim, às vezes eu penso que é um anjo ali que me abraçou naquele dia, porque ela me abraçou assim, bem firme, assim, com convicção e falou assim, agora vá pra casa e saiba daquilo que você recebeu, creia naquilo que Deus te prometeu. E aí, tipo, deu tchau pra mim. E aí, quando eu virei as costas, assim, ela já tinha desaparecido. E aí, eu fiquei achando aquilo muito incrível, porque naquela mesma hora em que ela estava abraçada comigo e falando essas coisas, meu marido estava me procurando pela igreja inteira e não me achava. E eu estava, tipo, no meio, todo mundo deitado, caído no chão, e eu estava em pé. Eu era, tipo, uma das únicas em pé no meio do pátio, sabe? Impossível não me achar. Então, tipo, foi uma experiência, eu creio que foi sobrenatural. Algo sobrenatural, né? E aí eu fiquei muito impactada com essa experiência, né, de ter recebido isso. E assim, na minha cabeça, parece que foi um anjo que falou, né, por tudo que aconteceu, que eu relatei aqui. E eu fiquei pensando na experiência que eu tinha tido aquela semana, né, do ouvido, que eu senti, tipo, tampando o ouvido. E aí passaram-se algumas semanas, continuou os estalos, aumentaram até esses estalos, tipo, frequência, sabe? Enquanto eu estava orando, estalava no ouvido e sempre o esquerdo, sempre o esquerdo. Sempre estalava e começou. E aí aquela coisa, né? Tipo, eu vou ouvir a voz de Deus, né? Quando eu vou ouvir a voz de Deus, eu estava já ansiosa por essa promessa. Até que, olha só, gente, até que, né? Eu estava num culto de casais aqui da minha igreja e de repente meu ouvido esquerdo tampou. Mas tampou, gente, não numa só forma tipo de tampar e ficar chiando. Tipo, ele tampou, sabe? E eu não ouvia mais nada. Eu não ouvia mais nada no meu ouvido esquerdo. Mas, tipo, bem pouco. Bem pouco mesmo. Eu ouvia só com o direito que eu ouvia. Se eu tampasse esse, eu não ouvia. E aí ele ficou tampado. E ele ficou assim por 2 semanas. Ele ficou tampado, não tinha nada que eu fizesse. Pinguei remédio, não resolveu. Tentei, tipo, tossir qualquer coisa, não destampava, gente. Não destampava. Ficou 2 semanas com esse ouvido esquerdo tampado, 2 semanas. Até que eu faço parte de um grupo de oração no Ministério Profético que chama Plenas. E aí tem a Pri, ela ora sempre pelos enfermos, né? Ora sempre por curas, né? Ora a Deus por curas. E aí eu fui pedir pra que ela orasse por mim. Naquele momento, né, ela me enviou um áudio orando. Se eu encontrar, eu vou colocar até aqui, procurar o áudio, vou colocar aqui na edição do vídeo toda a conversa, vou tirar os prints e vou procurar pra mostrar pra vocês. E aí ela me enviou esse áudio orando e ela perguntou, melhorou? Aí a princípio não melhorou, ficou a mesma coisa. Aí ela enviou novamente um áudio orando por mim, tipo um áudio muito longo, né? Uma pessoa se disponibilizar, né, a orar assim em áudio e por longos períodos, né, até que a pessoa seja curada, é muito impactante. E aí ela orou de novo. Quando ela orou de novo, melhorou. Tipo uns 20, entre 20 e 30% melhorou, destampou um pouco. Naquela hora destampou. E aí eu falei, destampou. Mas aí ela falou assim, quando não destampa 100%, quando não destampa tudo, é porque pode ser ou algum pecado ou falta de perdão. E aí ali na hora eu comecei a refletir, né? Pecado, não estou, né? Tipo, estava ali naquele momento de intimidade, com várias experiências com o Senhor, não estava, tinha fechado essas brechas. E sobre falta de pecado, assim, lógico, eu não posso dizer que eu sou santa, né? Às vezes a gente grita com os filhos, faz essas coisas, mas pede perdão, né? Fui depois refletir, né? Eu tinha um pouco que liberar perdão pra minha mãe naquela época, né? Eu estava magoada, tinha mágoa no meu coração. E aí eu comentei com ela, falei, eu já sei, é perdão, eu tenho que perdoar minha mãe. Aí ela falou assim, dê essa atitude, perdoe ela, vá conversar com ela. E aí eu fui conversar com a minha mãe. E aí eu, tipo, contei tudo, sabe? Eu fui, mandei áudios, liguei e contei tudo que tinha no meu coração, tudo. E também pedi perdão, né? Porque também eu alimentei esse monstro da mágoa, do rancor. Eu também alimentei ele. E aí eu pedi perdão também, além de perdoar, né? Eu fui falar diretamente com minha mãe. E nesse mesmo dia, quando foi de noite, quando eu terminei, assim, de desabafar, quando a gente terminou de conversar tudo, falar tudo, o meu ouvido destampou.
destampou naquele dia, 8 horas da noite. De noite, assim. Destampou 100%. E eu estava ouvindo, 100% ouvindo naquele dia. E aí eu fiquei, assim, muito impactada e dei pulos e falava glória a Deus, porque eu fui curada porque o que estava impedindo eu de ser curada era o perdão. E eu creio que justamente Deus tampou os meus ouvidos para que eu pudesse ser tratada nisso. Mas eu já vou chegar a essa conclusão mais pra frente. Eu vou falar pra vocês algumas coisas sobre o porquê me fizeram refletir isso, por que eu já sabia que era isso. Vou contar agora. E aí eu entendi que com esse episódio que aconteceu com o meu ouvido, é como se fosse foi um tratamento, né, que Deus fez, que Deus permitiu que eu passasse para que eu pudesse ouvir a voz dele. E aí eu já estava sabendo que quando eu entendi isso, eu fiquei alegre e feliz, porque eu estava na direção para receber, sabe? Se eu passei por este processo, é uma confirmação, sabe? Que eu vou receber, que eu vou ouvir a voz de Deus. E aí eu fui, olha só, né? Eu e as minhas reflexões, né? Eu fui refletir que naquela semana, na semana que entupiu o ouvido, não tinha entupido ainda o ouvido, não tinha entupido, olha só. Eu assisti uma pregação da pastora Tânia Teresa. Quem conhece, comenta aí embaixo. Ela estava ali num culto e aí uma pessoa caiu do lado dela, assim, tipo, cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus, e ela se perguntou ou por que ela não sentia isso, né? Ou por que ela, tipo, não era visitada por Deus desse jeito, né? Porque ela, tipo, não passava por ela essa glória, né? E aí Deus ministrou no coração dela, falou que ela tinha rancor e mágoa e ela precisava liberar perdão. E ela usou até uma metáfora, falou assim, que ela era como se fosse um canudo entupido, que simplesmente a falta de perdão entupiu esse canudo e não passava a glória de Deus por ali. E aí, nesse mesmo dia, depois que eu terminei de ouvir essa pregação, eu fiquei assim muito impactada, né? Não tinha entupido ainda meu ouvido. E aí eu tive uma visão. Eu estava orando e aí eu me vi dentro de um cercado, como se fosse um cercado até de tipo de ovelhas, sabe, de animais, cercado de cavalo, de ovelha. Tipo, tava muito nublado, como se fosse uma visão assim muito escurecida, como se houvesse muita fumaça, na visão. E eu me via dentro de um cercado. De repente, o cercado ele abria a porteira, assim, o portão, a porta lá da cerca, assim, formato de cerca, né? Abria. E aí, no que abria, eu vi um homem, assim, bem longe, chegando, assim, cada vez mais perto, vindo ao meu encontro. E aí, depois eu fiquei refletindo, esse homem era Jesus, né? Que veio ao meu encontro e ali foi destravado algo na minha vida, que eu me liguei, assim, sabe? Mas eu já tinha aquela consciência, tipo, eu preciso perdoar a minha mãe. Eu já tinha tido, só que eu não tinha... Eu não tomei a decisão, não tomei a atitude de fazer. Até que Deus interferiu. E daí, logo depois, naquela mesma semana, meu ouvido entupiu. Tipo, um canudo entupido, né? E meu ouvido entupiu, olha só, né? Tipo, completando a visão que eu precisava fazer isso. Tipo, Deus tava praticamente descendo aqui na terra e me falar, Carol, você precisa fazer isso. Me mandou a pregação, me mandou a visão. E eu não tomei atitude. E aí eu tive esse episódio com o ouvido, que aí eu fui tomar atitude. E aí pra dizer pra vocês, né, que depois de tudo isso eu refleti, né, eu pensei, a glória do Senhor, ela vai passar pelo meu ouvido. Eu vou ouvir a voz de Deus. Mas pra isso eu precisava passar por esse processo. Eu precisava liberar perdão. Eu precisava passar por esse tratamento antes. Que o perdão estava ali deixando como se fosse um canudo entupido, um ouvido entupido. Eu não ia ouvir enquanto não tivesse que liberar perdão. Tava ali impedindo eu ouvir. E aí, como que eu iria ouvir a voz de Deus sem ser tratada, sem liberar o perdão? Era impossível, né? E a minha falta de perdão estava impedindo eu de ouvir a voz de Deus. E aí, agora, depois de um tempo pra cá, eu tenho ouvido algumas vezes a voz do Espírito Santo. E já aconteceu de algumas vezes serem não só vozes do meu pensamento. Eu já escutei voz audível. E teve até uma vez que eu escutei a voz de uma mulher, como se fosse uma voz feminina, tipo uma voz suave, parecendo até feminina, mas com autoridade, sabe? Eu ouvi. E foram poucas vezes e eu creio que eu ainda vou ouvir mais. E é claro,
que eu vou testemunhar aqui também. Todas as vezes que eu ouvir a voz de Deus, eu vou vir aqui contar. Nos próximos dias, vou contando tudo, né? Cada experiência que eu tive sobre ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz de Deus, vou relatar aqui. E aí, eu recebi também uma promessa, logo depois de passar por tudo isso. Recebi uma promessa que eu iria ter muitas experiências com o Senhor. Que aquilo era só o começo, que eu iria ter muitas. E aí, eu me agarrei de novo nessa promessa, né? Eu creio assim, que quando a gente tá no rumo certo, Deus vai confirmando, Ele nunca te gera dúvida, sabe? Eu creio que Ele nunca vai te gerar dúvida. Se você está no caminho correto, Ele sempre vai dar um jeito de reafirmar pra você. Às vezes, a mesma coisa que você recebeu, você vai receber ao longo da sua vida. Várias pessoas vindo te falar, às vezes, a mesma coisa. É porque Deus quer te confirmar. Ele não é homem para mentir, né? E nem filho do homem para voltar atrás. Ele é Deus. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir, né? Aquilo que ele prometeu. Todas as promessas de Deus têm nelas o sim e o amém. Então, creia. Tome posse, creia. Tem um versículo em Hebreus que eu não vou saber ao certo dizer, mas está lá dizendo que Deus faz com que os anjos do Senhor, eles trabalhem a favor de cumprir todas as promessas que o Senhor tem para nós na sua palavra. Então, é isso. Todas as promessas que ele tem na palavra do Senhor, e são muitas, são milhares. E eu nem sei dizer quantas são, 8.000, nem sei quantas são, mas são milhares. E Deus vai cumprir todas elas na tua vida. Amém? É só você crer. É só você crer e tomar posse. E aí eu creio que eu vou ainda ouvir muito a voz de Deus. Eu creio que eu ainda vou ter muitas experiências com o Senhor. Eu creio nessas promessas. E aí eu queria dizer pra vocês, se depois que vocês ouviram, né, esse testemunho, se vocês sentirem no coração de vocês que vocês devem perdoar alguém, seu pai, sua mãe, ou alguém que te feriu, algo que aconteceu, algum trauma na sua vida, libere esse perdão, né? Tire esse fardo das tuas costas, né? Tira isso que tá te impedindo de fluir, que o rio de Deus possa fluir em você, que a glória de Deus possa fluir em você. Tire isso que impede, que tem entupido, né? Essa falta de perdão, esse rancor que tem entupido o seu corpo de receber as promessas que o Senhor tem pra você. E aí dizer pra vocês que perdão não é um sentimento, é uma atitude. Muitas vezes, porque o que acontece? Você não vai simplesmente, você vai decidir perdoar e você vai se esquecer de tudo que passou com você, mas você vai ter a atitude de falar, não, eu perdoo. Eu ainda me recordo, aquilo ainda dói, isso ainda dói, mas eu decido perdoar, eu decido. Então, decida hoje perdoar aquilo que te ofendeu. E às vezes você aí já pode ser alguém bem-sucedido em muitas áreas, alguém bem-sucedido financeiramente, pode aí ter uma grande carreira, ou pode aí já ter os seus filhos, seus netos, um bom casamento, mas o seu coração ainda não foi tratado. Então, que você permita ser tratado nessa área, que é um bloqueio, é uma fortaleza, que em nome de Jesus, que você, pela sua atitude, você desfaça ela na sua vida, esse bloqueio, pela sua atitude. Faça isso hoje, em nome de Jesus. A palavra diz, apresentei seus corpos íntegros até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, os nossos corpos, quando ele fala aqui, é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O nosso corpo é o quê? É o físico, né? Você está comendo de forma saudável, treinando, cuidando de si também, né? Se tratando, às vezes cuidando dos dentes, cuidando dos cabelos, enfim. Cuide do corpo. Cuide da alma. Da alma são o quê? Suas emoções, seus pensamentos, né? Aquilo que acontece ali na região ali do seu coração. Perdão, é tudo na alma. E cuide do seu espírito. Alimente seu espírito, exerça as práticas espirituais, busque a Deus, tenha um tempo com Deus, ore, jejue, leia a palavra, tenha um tempo de intimidade com o Senhor, né? Alimente essas três coisas, nós devemos nos apresentar íntegros para o Senhor,
né? Porque o Senhor nos deu uma vida em abundância, Ele não apenas nos deu uma salvação para a vida eterna, mas Ele nos deu uma vida em abundância, salvos, e é só o começo. Quando você é salvo, é só o começo. A partir daí, Deus quer tratar com você para que você possa viver uma vida abundante. Para você viver uma vida abundante, não pode existir bloqueios para que Deus cumpra as promessas que Ele tem para você. O Pai quer que tenhamos amor, alegria, Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. Então, se tiver algo impedindo nosso coração de ser parecido com Ele, que você permita que Ele te trate, que Ele cuide de você, que Ele cure as suas feridas, que Ele sare suas feridas. Porque se a gente não se trata, se nós não nos tratamos, nós nos tornamos frágeis. Nós nos tornamos aqueles que recebem os dardos inflamados do maligno. Nós, sem o nosso consentimento, sem a gente querer, nós abrimos brechas para o agir de demônios na nossa casa, na nossa vida. Porque a falta de perdão atrai demônios. Sim. Eu ouvi até uma vez uma tia do meu marido, né, falar sobre perdão e falou que perdão é a coisa que mais atrai demônios, falta de perdão, né, no caso. E eu creio que é porque Deus muito nos perdoou, né? Deus muito nos perdoou quando a nossa dívida era impagável. A nossa dívida que a gente não tinha como pagar. E Deus pagou, né? Deus nos perdoou. E aí quando chega a sua vez, você não perdoa. Quando chega a sua vez de perdoar, uma mínima coisa que te fizeram, você não perdoa. Então, que você seja mais parecido com o Pai, né? Que você decida hoje perdoar. E aí, eu até anotei aqui umas frasezinhas aqui, que eu espero para finalizar esse vídeo, né? Perdoar não é não sentir dor. A dor vai subsistir, mas não te impede de perdoar. Você vai se lembrar para sempre. Deus permite que nos lembremos para sermos gratos a Ele por sua graça sobre nós. Ele muito nos perdoou e nós também perdoamos. Para você ouvir a voz do Senhor, você precisa ser tratado. Se existe falta de perdão, perdoe hoje. E aí eu quero ler uma frasezinha que eu anotei aqui. O Pai move os céus quando obedecemos a Ele, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero desafiar, para finalizar esse vídeo, ficou muito comprido, quero desafiar a você a liberar hoje perdão para quem te ofendeu. Jogue fora tudo aquilo que te impede de ter comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que ainda que o seu pai e sua mãe te abandonem, o Senhor jamais vai te abandonar. Pai Celestial nunca te deixou e Ele nunca vai te deixar. Vou ler aqui para finalizar a frase. O Pai cura as memórias e sara as feridas, para que vivamos uma vida abundante, em nome de Jesus Cristo. Então, que você seja desafiado hoje, que você tome essa atitude hoje, que você viva uma vida abundante, que as promessas do Senhor têm nelas o sim e o amém, que você possa tomar posse de todas elas, tá bom? Em nome de Jesus. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, venha me acompanhar também no Instagram, na minha rede social, eu estou por lá também. E é isso, um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!